lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares dos sertões, a roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei, oh maninha, depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a fruta no capim, o sonho que você contou pra mim, os passos no porão. Lembra da assombração e das almas com perfume de jasmim. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor, pois hoje só dá erva daninha no chão que ele pisou. Se lembra do futuro que a gente combinou. Eu era tão criança e ainda sou, querendo acreditar que o dia vai raiar, só porque uma cantiga anunciou. Mas não me deixa assim tão sozinho a me torturar, que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou Fernando Adas, estou com vocês mais uma vez aqui na TV Geração Z, no nosso programa Marketing do Ideal ao Real. E o programa de hoje começa com essa linda música do Chico, chamada Maninha, e que resgata as lembranças, né? As lembranças de um passado, as lembranças de uma infância, e nos inspira também a resgatar um pouco as nossas lembranças em relação ao marketing, ao mercado e tudo que nós já imaginamos um dia fazer, imaginamos ter feito em relação aos nossos projetos de mercado, aos nossos projetos comerciais. O programa de hoje, então, tem a pretensão de resgatar com vocês algumas questões a respeito de vários itens importantes sobre o plano de marketing. É uma espécie de check-up, uma espécie de análise interior da tua empresa, para que a gente possa então recuperar os itens, as questões que eventualmente não estejam bem realizadas, resgatadas e praticadas.
O programa você já conhece, é um programa ao vivo, é um programa interativo. Você pode e deve participar nos enviando perguntas através do e-mail alvivo@tvgeraçãoz.com.br. O programa também pode ser acompanhado através das nossas redes sociais, no Facebook, através da nossa página Marketing do Ideal ao Real e também pelo Twitter Ideal ao Real. Bom, quando se fala de lembranças, na verdade se fala das referências que foram importantes para a gente no passado. E quando se fala de lembranças do mercado, é importante que a gente resgate aquelas referências, ou seja, aqueles aspectos que em um dia nos motivaram a empreender, nos motivaram a investir e nos motivaram a nos posicionarmos nesse mercado com a nossa marca, com a nossa empresa. Por isso, quando se fala de lembranças do mercado, é importante que a gente resgate um pouco os aspectos, ou seja, as oportunidades que um dia nos motivaram a entrar nesse mercado e o quanto ao longo do tempo essas oportunidades foram aproveitadas. Ou seja, o mercado ele é dinâmico, ele oferece ameaças, oferece oportunidades e cabe a você, enquanto empreendedor, entender esse mercado e interagir com o comportamento dele. Por exemplo, um comportamento do mercado é a possibilidade que ele te dá de explorá-lo de maneira a lançar uma oferta com determinado benefício, e isso é fundamental para que você tenha uma boa atuação, uma boa relação com esse mercado. Por isso, quando se fala de lembranças do mercado, deve-se falar sobre o quanto você foi capaz de entender esse mercado, o quanto você foi capaz de interagir com ele, o quanto você foi capaz de acompanhar as tendências de um mercado que em determinado momento sinalizou algumas possibilidades, mas ao longo desta evolução pode trazer algumas outras que pedem a sua constante mobilidade, a sua constante adaptação. Uma outra questão importante sobre o mercado é a questão da sazonalidade. A gente, quando discute com os nossos clientes e quando tenta ilustrar algumas possibilidades do mercado, sempre alerta para o conceito de sazonalidade, ou seja, oportunidades que surgem em determinado momento podem desaparecer no segundo momento. Então, o mercado ele também trabalha com a ideia de sazonalidade. E são todas essas referências que devem sempre ser lembradas em relação a este ambiente tão rico em possibilidades, muito conhecido como o mercado. Bom, mas falar sobre mercado também nos pede um pensamento um pouco mais detalhado, porque o mercado em si é composto por pessoas, é composto por consumidores. E é justamente este consumidor que nos inspira sobre o que é que ele precisa, quais são as suas necessidades e como explorá-lo de maneira adequada. Falar sobre lembranças dos consumidores tem a ver com o resgate que nós devemos fazer sobre quem são os consumidores. Ou seja, quando você vai ao mercado, quando você começa as possibilidades de análise, quais são os consumidores mais aptos, mais interessantes para que você foque o seu esforço junto a eles? Como é que estão as lembranças, as suas lembranças em relação àqueles consumidores que te inspiraram um dia ao investimento, mas que talvez ao longo da tua história empresarial não foram bem atendidos? É muito importante que a todo momento nós resgatemos, nos lembremos desses consumidores e possamos questionar junto a eles
quais eram as necessidades que eles apresentavam e se foram realmente atendidas. Por que esses consumidores procuram você? Como se comportam nas compras e quais os fatores que facilitam a conquista? Ou seja, consumidores são elementos dinâmicos, são pessoas, são empresas que em determinado momento sinalizam um potencial de demanda, uma necessidade aberta. Quando nós, empresários, detectamos esses consumidores, nos animamos a determinado investimento, mas muito frequentemente o foco desse investimento acaba se desviando, talvez para oportunidades mais fáceis ou mais imediatas. Falar sobre lembranças de mercado tem a ver necessariamente em falar sobre as lembranças em relação a esse consumidor, ou seja, quais as necessidades que foram atendidas e quais não foram, quais as oportunidades que nós conseguimos explorar, como esses consumidores se comportam e se comportaram ao longo deste período de relacionamento conosco e qual foi a nossa real capacidade de conversão desses consumidores em reais clientes da nossa marca. Por isso, pessoal, é sempre fundamental que a gente esteja atento ao mercado e dentro desta atenção ao mercado, a gente dê também a devida atenção aos consumidores potenciais. Ou seja, o dinamismo do mercado nos exibe, nos apresenta constantemente consumidores com potencial a serem atendidos, a serem explorados e a serem conquistados. Ok? Bom, falando um pouquinho mais sobre lembranças do mercado, nós também devemos sempre estar atentos aos nossos clientes, ou seja, quem são os nossos clientes e se realmente nós lembramos desses clientes com a devida atenção. Toda vez que se fala sobre lembranças de clientes, se faz a pergunta sobre quem é esse cliente, por que ele compra de você, o que ele compra de você e se ele está feliz. Significa dizer basicamente que conhecer o cliente é importante e não conhecer apenas o bolso do cliente. Muitas empresas ficam ansiosas para definirem o potencial de compra do cliente, qual é o salário, quanto ele ganha, quanto ele gastaria em determinado segmento. Ou seja, é uma análise quantitativa e parcial sobre as reais motivações desse cliente. Lembrar do cliente e estar atento a ele significa necessariamente conhecer esse cliente de maneira integral, ou seja, conhecer sim o seu potencial quantitativo de renda, mas sobretudo o seu estado de satisfação, o quanto ele entende que a sua marca, que a sua empresa são capazes de oferecer a eles benefícios concretos ao atendimento das suas necessidades. Então, toda vez que você se lembrar do cliente, pergunte a ele sobre por que ele compra com você, o que ele compra com você. E dessa maneira, você vai dirigir ações, dirigir os seus projetos de modo a facilitar não só a conquista desse cliente, como, sobretudo, a sua fidelização. Pessoal, falar de marketing é basicamente falar sobre lembranças em relação ao cliente. E muitas vezes as empresas são ansiosas na conquista de novos clientes e acabam se esquecendo de lembrar daqueles que já estão com você há muito mais tempo, que estão ali acreditando na marca, fiéis à empresa e aqui entre nós são os clientes que realmente pagam a conta. Por isso, nunca se esqueçam, clientes precisam não só ser conquistados, mas sobretudo fidelizados. E para isso, precisam ser lembrados em relação ao seu grau de satisfação, em relação à sua felicidade, em relação à sua capacidade em atender
a esses clientes de maneira precisa, objetiva e permanente. Ok? Não se esqueça dos seus clientes. Bom, além dos clientes, nós também devemos sempre nos lembrar de que não estamos sozinhos no mercado, ou seja, estamos presentes no mercado no qual concorrentes existem a todo momento. Por isso, lembrar desses concorrentes é fundamental para os nossos planos de marketing. O que significa lembrar dos clientes, dos concorrentes? Significa saber primeiro quem são esses concorrentes, o que aprender com eles, quais são os pontos fortes e fracos de cada um e como você se relaciona com esses concorrentes. Ou seja, a primeira coisa então é entender com quem você se relaciona, ou seja, quando o seu cliente pensa em comprar com você, onde ele também pensa em consultar. Quem são os concorrentes? E esses concorrentes surgem em função do preço, em função do atendimento, em função de uma localização geográfica de conveniência, ou seja, mapear esses concorrentes e de alguma maneira definir os pontos fortes e fracos de cada um vai te ajudar a melhor posicionar a sua marca nesse mercado. Então, quando se fala de concorrência, deve-se lembrar sempre desse mapeamento e de alguma maneira também que você possa aprender com esses concorrentes. Estar com concorrentes é sempre muito saudável para que a gente possa melhorar, aprender e de alguma maneira capturar os pontos fortes para que a gente também avance. Por isso, ter boas relações com o concorrente através de uma associação de classe, através de reuniões informais, é atitude fundamental para que você consiga não só uma ideia real de como é que você está na foto do mercado, mas, sobretudo, ferramentas de melhoria para que você se destaque sempre. Existe uma visão errada do mercado que diz que devemos ignorar o concorrente, que devemos sempre estar na frente nas inovações. E isso é muito enganoso. Ou seja, ter um trabalho pacífico, ter um trabalho harmonioso com a concorrência nos dá grandes possibilidades de destaque, de parceria e até talvez de ações conjuntas. Muitos segmentos do mercado acabam se unindo em si com concorrentes para juntos pleitearem melhores condições políticas, melhorarem as leis e muitas vezes até efetuarem compras conjuntamente. Então, encare o seu concorrente como um parceiro, como alguém que está também com um olhar em relação ao mercado e que pode ser muito complementar a você, ok? Lembrar do concorrente é sempre muito saudável. Nós temos também a importância dos pontos de venda, ou seja, você tem o seu produto, você tem o seu público-alvo e em determinado momento esse produto vai ser exibido ao mercado, ou seja, ele vai chegar a um ponto de venda. E toda vez que a gente fala sobre ponto de venda, se fala basicamente da importância desse PDV na melhoria, na exibição, na maximização da sua marca. Então, lembranças sobre ponto de venda implicam necessariamente em entender de que maneira esse ponto de venda melhora a sua marca e dentro do PDV pensar um pouco sobre merchandising, sobre produtos e sobre atendimento, ok? Bom, falando um pouquinho ainda sobre ponto de venda, é importante que nas lembranças sobre ele a gente resgate o que nós normalmente chamamos do tripé do ponto de venda, ou seja, toda análise mercadológica sobre ponto de venda implica necessariamente em 3 aspectos. Primeiro, a análise do que nós chamamos de visual merchandising, como é que está a loja, a beleza das vitrines,
a capacidade dos cartazes, enfim, o aspecto visual da loja. Que esta loja seja convidativa e possa, de alguma maneira, facilitar as mensagens publicitárias que animaram o consumidor a te visitar. Então, analisar, lembrar sempre do visual merchandising é ação fundamental para um bom trabalho em ponto de venda. Ou na segunda questão, é a questão sobre os produtos, sobre as mercadorias. Normalmente, nós investimos muito no visual merchandising e ele acaba, em alguns momentos, não ficando em equilíbrio com os produtos. Os produtos são o principal motivo da visita à loja e, por isso, eles precisam estar à altura de um visual e eles devem ser os grandes destaques da loja. Muitas vezes a gente percebe uma loja bonita e que acaba até oprimindo, acaba até ofuscando os produtos. Muita atenção nesse momento. Loja bonita é importante, mas produtos lindos é fundamental. E para completar o tripé, a questão do atendimento. Nenhuma loja funciona sem atendimento. Então, um bom visual merchandising e bons produtos são sempre completados com uma boa equipe, que pode oferecer um atendimento ativo ou pode ser apenas um atendimento receptivo, um atendimento assistido, enfim. Uma boa estratégia entre esses 3 fatores fazem com que o seu ponto de venda seja um sucesso. E lembrar do ponto de venda é sempre necessário para a materialização de um bom marketing. Ok? Bom, esse nosso primeiro bloco está terminando. Tivemos aí algumas lembranças sobre aspectos importantes do marketing e vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna. Até mais.